Estamos de volta agora com o quarto bloco de perguntas entre candidatos ao governo do Rio. Esse é mais um bloco de tema determinado aqui por sorteio. Lembrando, um candidato poderá ser escolhido para responder a, no máximo, 2 perguntas. Então, vou sortear o tema agora. Nosso assunto vai ser saúde. Segundo o sorteio, realizado na presença dos assessores, quem abre o bloco é o candidato Eduardo Paes. O senhor pode escolher para quem pergunta. Vou perguntar. Pedro Fernandes, vamos discutir. Candidato Pedro Fernandes, pode se aproximar, por Saúde favor. pública. Por favor, silêncio na plateia. O candidato Eduardo Paes tem 30 segundos. O tema é saúde. Bom, estamos dos poucos espaços que a gente consegue discutir política pública nesse debate, né? Então, agradeço a possibilidade de a gente estar aqui discutindo uma questão tão importante quanto a saúde. Eu disse aqui no bloco anterior que nós investimos muito em saúde do município, discutimos isso, mas tem a questão da média e alta complexidade e o grau de parceria que se pode fazer com as redes municipais, né? Eu queria insistir nessa tese. Qual é o tipo de parceria que você, no seu governo, pretende fazer com as prefeituras? Olha, candidato, primeiro fazer com que o Estado cumpra com a sua responsabilidade. Acabei de dizer aqui que o Estado deve hoje aos municípios 4 bilhões e 300 milhões de reais que deveriam ser repassados, mas infelizmente o governo do Estado não cumpre com a sua responsabilidade, aliás, não cumpre nem com o mínimo constitucional de 12% de recursos para a área da saúde. A gente precisa esse processo, repassar em dia esse dinheiro para os municípios para que consigam, né, cumprir com as suas responsabilidades, investir em atenção básica, ajudar no programa da regulação de todos esses pacientes. No meu governo, nós vamos unificar a regulação estadual em parceria com os municípios para que a gente não precise mais ficar disputando o paciente, que a gente possa fazer esse trabalho em conjunto, porque nessa briga idiota, quem perde é o cidadão que está num leito de hospital e não consegue uma vaga numa unidade coronariana, numa UTI, no CTI, enfim, a gente precisa reverter esse processo. Eu trabalhei durante 8 anos da minha vida e vi que ali existe esse grande problema da falta de integração entre as entidades, tanto no município, no estado e no governo federal. A gente precisa brigar também, candidato, com o governo federal para fazer com que o teto MAC da saúde seja respeitado aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós, em números absolutos, temos a segunda maior recebimento de recursos do governo federal, mas eles esquecem de dizer que esse dinheiro que vem carimbado para os hospitais federais, deixando a saúde do estado numa situação muito complicada. Olha, eu nessa campanha circulei muito pelo interior, rodando todos os municípios do estado, circulei muito pela Baixada Fluminense, pela região de São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito, e o que eu vi no campo da saúde pública é assustador. As prefeituras estão abandonadas. A minha ideia é que a gente possa criar aqui um programa como o Ceará fez na educação. O Ceará fez uma espécie de acordo de resultados com as prefeituras. Nesse acordo de resultados se estabelecem metas. Se as prefeituras cumprirem essas metas com recursos do governo estadual, obviamente tem que ter um aporte de recursos, a gente vai montando um programa que possa permitir que a saúde pública melhore, principalmente nessas regiões do nosso estado. Você tem, por exemplo, uma experiência fantástica na Baixada Fluminense, que é o CISBAF, que é o Consórcio de Saúde dos Municípios. Está todo mundo ali na mesa, só falta um, que é o governo do estado, aportando recursos para levar saúde digna para a população mais pobre desse estado. Olha, candidato, não adianta querer dizer que além do repasse necessário que a gente precisa fazer para os municípios, pensar nesse momento de crise em recurso extra. A gente tem que focar em fazer com que os nossos hospitais funcionem para poder receber esses pacientes da atenção básica, para que a gente possa fazer um tratamento digno para todos eles. Como eu disse, não dá para ficar vendo essas cenas de um senhor morrendo na porta do Hospital Getúlio Vargas por falta de atendimento. Aquela senhora, moradora da comunidade do Alemão, se eu não me engano, que faleceu também na porta do Getúlio Vargas por falta de integração entre a UPA e o Getúlio Vargas, além de ter tido ali uma falha técnica imperdoável por falta da fiscalização e presença do governo do estado. Eu vou repetir, nós vamos valorizar os servidores da saúde, vamos fazer concurso público, mas ao mesmo tempo vamos se fazer presente para lembrar que são eles que pagam o nosso salário e que a gente precisa atender a todos os pacientes com respeito e dignidade. Ok, candidato Pedro Fernandes, pode continuar aqui? O senhor é o segundo agora a perguntar, candidato Eduardo Paes pode voltar para o seu lugar.
O nosso tema agora da pergunta vai ser presídios. A quem o senhor escolhe perguntar sobre presídios? Eu vou perguntar para o candidato Eduardo Paes. Então, por favor, silêncio na plateia. Peço que o candidato Eduardo Paes volte aqui ao nosso púlpito. O tema é presídios. Candidato, nós temos hoje 51 mil presos no nosso estado, quando a capacidade seria de 28 mil presos. Além disso, tem mais outros 51 mil mandatos de prisão em aberto, né, por toda essa dificuldade até de ter onde colocar os presos do nosso estado. No meu governo, eu vou fazer os presos trabalharem, como fiz quando eu era secretário, numa parceria com a Vara de Execuções Penais, para fazer com que o presídio não continue sendo um escritório do crime, para fazer com que a gente ocupe a cabeça desses presidiários, para poder não ficarem lá de dentro passando trote ou qualquer coisa nesse sentido. Qual é a sua ideia em relação aos presídios do Estado? Primeiro, esse déficit de vagas, ele é absurdo, ele acontece, existe. Nós precisamos construir novos presídios, criar novas vagas no Estado do Rio de Janeiro. Né? Isso é urgente e fundamental, até porque para fazer as duas outras questões tão relevantes quanto essa, você precisa encontrar espaço adequado, você tem superlotação, 3, 4 vezes o número de presos que seria a lotação de determinado presídio. Você tem uma segunda questão que é isso, o Rio tem 3% dos presos trabalhando, isso não é o Brasil não é campeão nisso, né, mas você compara com Minas aqui do lado, você tem 30% dos presos trabalhando. Então é fundamental que a gente possa dar essa dignidade ao preso. E uma terceira questão é um pouco nessa linha, não dá para o presídio ser um escritório do crime. É fundamental que o presídio tenha, que você possa ocupar esse presídio de acordo com o nível de crime que foi cometido, né, que você possa ter bloqueador de celular, que você possa ter controle, que infelizmente isso não vem acontecendo hoje. Então, nessas 3 linhas de ação é que a gente pretende atuar. Olha, obviamente eu vou procurar as operadoras de telefone, porque em algumas áreas do nosso estado o telefone não pega e o sinal lá dentro dos presídios funciona, que é uma maravilha. Tem que bloquear isso imediatamente para que, mais uma vez eu digo, os presídios não continuem sendo o escritório do crime organizado. Para você ter uma ideia, um presidiário custa 12 vezes mais do que um aluno. 12 vezes mais do que um aluno. Isso é absurdo, sem contar que 65% dos presos do nosso estado sequer concluíram o ensino fundamental e 83% dos jovens menores infratores que deram entrada no DEGAS esse ano abandonaram a escola. Eu estou dizendo isso, candidato, porque é através da educação que a gente pretende reverter esse processo. Eu tenho muito orgulho de ser candidato do PDT, estar aqui representando Brizola e Darcy Ribeiro, porque eu acredito que através da educação a gente vai mudar situações como essa. Mais de 50% de evasão escolar. O governo do estado, pela sua incapacidade e incompetência hoje, é o maior fornecedor de mão de obra para o crime organizado e a gente precisa mudar isso o mais rápido possível. Trazer 2 questões aqui, a inserção social do preso, né? Enfim, quando você ainda tem esse grau de preconceito, é muito difícil o sujeito sair do presídio e conseguir um trabalho, isso o Estado tem que acompanhar, tem que monitorar isso de perto, e um recado para os agentes penitenciários, né? Porque só agente de segurança pública, esse é um desafio enorme nosso, né? Aliás, em todo o Estado, em todas as áreas, né? Você tem um servidor público muito maltratado, responsabilizado por boa parte dos problemas que aconteceram. Eu quero dizer para os agentes penitenciários, né, que nós vamos dar o tratamento adequado, aliás, para todos os servidores públicos do Estado. E, mais uma vez, vou aqui fazer referência a como tratamos os servidores da Prefeitura do Rio de Janeiro. Reajuste anual, pagamento no máximo até o 2º dia útil do mês, esse é um caminho que a gente quer encontrar, fazer com todas as secretarias, estabelecer metas, acordo de resultados, cumprir o meta, receber o 14º salário. Isso vai valer para todos os servidores do Estado. Ok, obrigada, candidatos. Candidata Márcia Tiburi, peço que se aproxime para fazer a nossa próxima pergunta. E o tema é tráfico e milícia. Quem a senhora escolhe para responder? Quem que eu posso escolher? Todos os candidatos, qualquer um deles. Qualquer um deles? Nesse bloco, cada um pode responder a 2 perguntas, então a senhora ainda pode escolher qualquer candidato. Então vou escolher de novo Eduardo Paes. Por favor, então, candidato Eduardo Paes. Peço para voltar aqui ao púlpito. Tráfico e milícia é o tema, candidata. 30 segundos para a pergunta. É um dos temas mais importantes no nosso estado, controlar o tráfico de armas, de drogas, as milícias. E nós precisamos de uma política pública que valorize a segurança, não apenas como controle da violência, mas também como segurança de direitos. Isso é uma coisa fundamental.
Qual a sua proposta em relação à questão das milícias que hoje aterrorizam populações inocentes? Enfim, tanto o tráfico de drogas quanto a milícia são dois tipos de crime organizado que tem que ser combatidos. No caso da milícia é mais grave ainda, né, porque você está falando do agente que está no Estado, que é um servidor público, né, que vai para o outro lado e vira criminoso. Né? Eu acho que é fundamental que a gente faça um trabalho aí de inteligência, de identificação, por exemplo, de onde estão vindo esses recursos, né? Você tem uma sofisticação, aqueles se alimentam desse crime. E sufocar a milícia. Né? No caso da milícia, tem como sufocar, por exemplo, vou dar um exemplo do que eu fiz na Prefeitura do Rio de Janeiro. Você tinha, por exemplo, uma operação de transporte clandestino em áreas da cidade, que a gente sabia que alimentava ali o crime organizado ligado à milícia. Em determinado momento, a gente quis organizar, fazendo licitação por cooperativas. Né? E aí, não estou dizendo, obviamente, que todas as cooperativas sejam criminosas, mas aquilo ali, várias pessoas, inclusive da oposição, apontaram o risco da gente estar ali consolidando uma posição de ganho econômico para aquelas milícias. Mudamos o caminho, fizemos licitação individual para que os motoristas do chamado transporte regular ou alternativo passassem a ter um papel de transporte local e pudessem fazer a sua prestação de serviço sem que aquilo representasse o risco de estar alimentando o crime ali. Então, esse é um papel importante que ele tem que sufocar. E, óbvio, né, você tem que ter ação efetiva do Estado no combate à criminalidade para impedir que esses grupos organizados continuem dominando territórios do Estado, como a gente vê acontecendo, infelizmente. De fato, a gente precisa modificar a nossa política de segurança. É preciso investir numa política de segurança cidadã contra essa exploração política do medo que as pessoas estão vivendo hoje. Hoje há uma alimentação da insegurança da população, em que pese a existência de violência, mas há também uma distribuição da violência. Setores, territórios, pessoas mais violentadas do que outras num contexto de muita injustiça e de um descuido, um descaso e uma irresponsabilidade do governo. Isso tem sido aterrador para todos nós que moramos no Rio de Janeiro, que amamos o Rio de Janeiro, e o Brasil todo hoje está convocado também por essa estupidez da intervenção militar que chegou até nós e que tem a ver também com um certo governo que espetaculariza a violência no Rio de Janeiro. Tem uma situação também muito chata, Eduardo Paes, que é o fato de você ter ficado conhecido como Dudu Milícias, né? Por ter defendido as milícias, então, nesse contexto aqui do estado do Rio de Janeiro, da cidade. Candidata. Eu nunca defendi milícia nenhuma, né? O que eu sempre disse foi que é impressionante como é que o agente público, né, quando ele tira a sua farda, sai da sua função oficial, como é que ele consegue, de repente, dominar um território. Quando ele está na sua função do Estado, ele não vai lá e não consegue impor a paz ali como agente do Estado. É isso que eu sempre disse. Né? E acho que tem um papel fundamental de mais inteligência mesmo para evitar tanta morte inocente, como a gente tem visto muitas vezes acontecendo, e muita morte policial também. E tem outra coisa no campo social, a gente precisa disputar esses jovens com crime organizado. Né? Eu já apresentei esse programa durante a minha campanha, chamado Trilha para o Futuro, né? Que é olhar esses jovens, principalmente que moram em comunidades carentes, né? Que infelizmente a idade cada vez é mais novo, cada vez é um pouco mais velho, né, que precisam de apoio do Estado, com bolsa, com suporte, com ensino profissionalizante, com alternativa de encontrar um emprego na hora que ele chega e tem que ir para o mercado de trabalho. Dessa maneira que eu pretendo agir. Ok, candidatos, quero lembrar que nesse bloco não se pode mais fazer pergunta ao candidato Eduardo Paes, que já foi escolhido 2 vezes para responder. Agora, candidato Índio da Costa, por favor, pode se aproximar. E o nosso tema para a próxima pergunta será trabalho informal. O senhor escolhe perguntar para quem? Romário. Por favor, candidato Romário, então, peço que se aproxime aqui. Nosso tema é trabalho informal. Bom, primeiro queria aproveitar para quem está em casa e entrar no Google e colocar aí Eduardo Paes Milícia. E está lá na entrevista do RJTV em 2006, quando ele foi candidato a governador, ele dizendo que a milícia era uma solução para a segurança. Vê lá e depois você fala, manda para o WhatsApp dele ou para o Facebook os seus comentários. Romário, qual é a sua proposta para o trabalho informal no estado do Rio de Janeiro? Bem, candidato, antes de responder a tua pergunta, eu quero dizer para você que é uma pena você vir aqui insultar as pessoas da forma que você tem feito
e principalmente se tratando no final de campanha, onde que já foi colocado aqui por alguns candidatos, o seu nervosismo, né? A sua tensão nessa coisa de querer chegar ao segundo turno. Não será dessa forma. Vou repetir, você está totalmente enganado em relação Silêncio na plateia, ao rapaz por favor, que peço você que a chamou de plateia não se miliciano. manifeste. E outra coisa, quando você assumiu a sua secretaria, o meu irmão já estava. Então você não pode dizer, você não tem competência para dizer se o meu irmão fazia ou o que fazia na secretaria. Isso é um detalhe bem importante. Trabalho informal nada mais é do que o trabalhador trabalhar sem a carteira assinada, sem os seus direitos. E nós, no meu governo, nós vamos dar essa oportunidade a esse trabalhador. Nós temos, infelizmente, muitos jovens que hoje fazem parte dessa geração nem, a chamada geração que não trabalha e a geração que nem estuda. E é exatamente por essa falta de possibilidade. Nós vamos criar um grupo voltado e especializado nessa área para que a gente possa criar novos empregos e dar a oportunidade a essas crianças, a esses jovens, os trabalhadores em geral, para ter uma oportunidade de emprego e voltar a botar comida na casa na mesa da sua casa, que é um grande problema hoje dos nossos desempregados. Candidato Romário, me perdoe insistir no tema, mas seu irmão era funcionário fantasma, ele não ia trabalhar, então não podia estar fazendo nada. E esse rapaz que trabalhou no seu gabinete, ele foi condenado por assassinato. Então eu não estou dizendo que ele é miliciano, estou dizendo que ele é assassino, quem está dizendo não sou eu, ele foi condenado. Mas eu queria falar aqui a respeito do trabalho informal. O trabalho informal, ele acontece em grande parte, por conta da violência, que não atrai investimento para o Estado, e já que não tem investimento, não tem emprego, não tem oportunidade de trabalho. Na ótica de quem está trabalhando, não existe o formal ou o informal. Existe a necessidade de ganhar dinheiro para pagar a conta em casa, para ajudar a família. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser desburocratizar e inserir na formalidade todo mundo que for possível. E segundo, não vou permitir, como governador, que se utilizem também a informalidade para vender produtos fruto do contrabando, do roubo de carga, como a gente tem visto acontecer, não apenas aqui na capital, mas em todo o estado do Rio de Janeiro. Candidato, realmente tem que facilitar a vida dessas pessoas para que eles possam ter um emprego. Se você for fazer uma em comparação com São Paulo, por exemplo, você abriu um negócio no estado, você leva 10 a 20 dias. Aqui, infelizmente, a gente leva de 2 a 3 meses. Isso também vai ser feito pelo meu governo. E mais uma coisa muito importante, candidato, você não tem moral para falar do meu irmão, ou do João, ou do Pedro, ou de nada. Você, há 6 anos passados, você colocou na sua receita, no seu imposto de renda, você disse lá que seria 35 mil. Hoje você tem um patrimônio de quase 11 milhões. E você está, esses últimos 6 anos, você está na política. Como que você tem moral para falar isso do meu irmão ou de alguém? Direito de resposta. Ok, isso vai ter esse pedido de direito de resposta analisado. Já eu então vou informar o senhor se esse pedido de direito de resposta foi concedido ou não. Candidato Wilson Witzel, por favor, pode se aproximar para fazer a próxima pergunta. Já escolheu o candidato Romário, então. É a segunda vez que o candidato Romário é escolhido nesse bloco, portanto, ele e Eduardo Paes depois não poderão mais ser escolhidos para responder a nenhuma pergunta. O tema, candidato, é trabalho para jovens. O senhor pode fazer a sua pergunta. Bom, primeiro, eu quero dizer que cada um aqui parece que tem já um grupinho formado, né? O PT já está junto com o DEM, que está junto com o PDT, e cada um aí com o seu presidiário de estimação. O PT tem o presidiário de estimação dele, o Eduardo tem o presidiário de estimação dele. E também é bom dizer que no partido aqui do Romário, o vice dele tem um presidente que usa tornozeleira. Trabalho de pessoas, de jovens, Romário, o que você tem no seu programa de governo para isso? Candidato, primeiramente eu gostaria que você repetisse o que você falou sobre o meu vice e a tornozeleira, que eu não consegui entender. Vou te explicar. Posso Vamos lá, por favor. Declaração. Por favor, deixa o candidato Romário, é a vez deles falar. Sim, mas, pode continuar. O senhor vai ter a sua réplica ainda nessa rodada. Por candidato, vamos entrar naquele mesmo assunto da semana passada. O senhor, definitivamente, olha como é que eu estou lhe respeitando, o senhor, lógico. Definitivamente não está preparado para ser o governador do Rio. Se
O senhor fez participou de um processo no Espírito Santo, onde quando o momento mais importante você teria que ficar, você acabou correndo aqui para o Rio de Janeiro. Imagina aqui no Rio de Janeiro como governador, o que o senhor vai fazer? Se o senhor não teve coragem de ficar no Espírito Santo, o senhor vai vir para o Rio, o que o senhor vai fazer se a gente tiver algum problema, como a gente tem sempre com milícia, com tráfico, na segurança? Eu acredito pessoalmente, particularmente, que realmente você não tem nenhum tipo de preparo em relação a isso. E eu posso dizer que será uma temeridade para o nosso Estado receber ou ter a possibilidade de ele ter como governador. Isso é uma coisa realmente muito triste. Ok, peço aos candidatos, por favor, que respeitem os tempos um do outro, que não interrompam. Agora sim, candidato Wilson, só tem 1 minuto de réplica. Candidato Romário, estou falando do Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PR que usa tornozeleira, um candidato conhecido por fazer negociatas na política. É bom você se informar sobre ele. E você está falando do Espírito Santo. Eu fui juiz federal no Espírito Santo, na 2ª Vara Criminal, enfrentei o crime organizado, julguei um dos maiores assaltantes de banco que estava sequestrando o filho de gerente de banco, condenei a mais de 80 anos, e eu, quando acabei a minha missão no Espírito Santo, eu voltei para o Rio de Janeiro para ser juiz federal aqui na Baixada Fluminense, em São João do Meriti. Em São João do Meriti eu fui juiz de execução fiscal, outras grandes questões foram julgadas na minha vara, então fica tranquilo, você vai ter um grande governador no estado para você morar, vai colocar moral, vai resolver o problema da segurança e vai gerar emprego e renda para os nossos jovens. Nós vamos fazer um programa de bolsa de estudo junto com as empresas, para que o nosso jovem na FATEC, nas escolas técnicas, possa ter o seu primeiro emprego. Fica tranquilo, você vai morar num bom estado sob o meu governo. Você conhece o Mário Peixoto, que é o que lhe ajudou a fazer o seu plano de governo? Você sabe? Eu tenho certeza que você sabe. Eu nem perguntei, já está pedindo dinheiro de resposta? Pô, por favor. Você sabe que ele é sócio do Pisciani. Silêncio na plateia. E de alguns outros políticos estão totalmente envolvidos e metidos na Lava Jato. E por esse é mais um motivo que eu afirmo aqui, que agora não vai ser mais você, não vai ser mais o senhor, agora vai ser você. Realmente não tem condição de assumir o nosso Estado. Senhor Wilson, por favor, não fala isso, não faça isso. Nós não precisamos de pessoas como você. A gente precisa de homem, de atitude, não de frouxo. Ok, candidatos, obrigada. Encerramos agora essa rodada. Candidato Wilson Witzel pediu direito de resposta também. Esse pedido vai ser analisado. Estamos analisando todos os pedidos aqui de direito de resposta e já eu trago, então, uma resposta. Agora sim, o candidato Índio da Costa teve direito de resposta concedido. Daí mesmo, o senhor tem 1 minuto e atendo-se ao tema do que foi falado aqui sobre o senhor. Muito bem. Em primeiro lugar, que tudo que é meu está no meu imposto de renda, diferente do Romário, que esconde o dinheiro dele doando para irmã dele. Segundo lugar, que eu não devo a ninguém. Ele tem uma série de devedores e, por isso, esconde o dinheiro no nome da irmã. Terceiro lugar, há 6 anos atrás, eu era sócio de um dos maiores escritórios do Brasil, que tem 1.400 advogados espalhados nos 27 estados do Brasil, com quase 50 unidades de escritórios no Brasil todo. Então, quer dizer o seguinte, diferente de você, Romário, você jogou futebol e agora está na política. Eu tenho uma atividade, eu sou advogado e sou empresário. Nunca tive 35 mil reais no meu imposto. E quero dizer o seguinte, todo o dinheiro que eu ganhei é por dentro, é limpo, é decente, diferente do seu, que ninguém sabe de onde vem e para onde vai. Ok, obrigada, candidato. O candidato Romário acaba de pedir direito de resposta também, está sendo analisado, assim como os pedidos de direito de resposta que foram feitos aqui pela candidata Márcia Tiburi e pelo candidato Pedro Fernandes, que foram citados anteriormente aqui no debate. Já, então, a resposta para esses pedidos. Agora, por favor, candidato Tarcísio Mota, peço que se aproxime para fazer a sua pergunta. Só não pode escolher para responder Eduardo Paes, nem o candidato Romário. Eu vou sortear aqui o tema. Não pode o nervosinho? Eles já foram escolhidos 2 vezes para responder nesse bloco, então só preciso escolher outro candidato. O tema é Previdência Estadual. Previdência? Witzel. Candidato Wilson Witzel, então, pode se aproximar. Nosso tema é Previdência Estadual. Witzel,
Os aposentados do Rio de Janeiro foram absolutamente humilhados pelo governo da máfia, do PMDB e do Cabral. Pagamentos atrasados, pagamentos atrasados durante meses. Os servidores foram responsabilizados por um suposto déficit na Previdência e a contribuição previdenciária aumentou. Eu quero saber tuas propostas para o servidor do Estado, para a Previdência do Estado, especificamente sobre o desconto da Previdência e sobre o pagamento deles. Como é que você se posiciona sobre isso? Bom, é importante destacar que o governo do Eduardo Paes, na Prefeitura do Rio de Janeiro, deixou o Previ-Rio, onde eu já trabalhei, falido. O Previ-Rio tinha mais de 3 bilhões de reais, hoje tem uma CPI lá na Câmara dos Vereadores para tratar do assunto, e ele vai continuar fazendo isso no governo do Estado, porque o modelo econômico deles é um modelo de sangria do dinheiro público que vai levar novamente a Previdência do Estado a uma total aniquilação. E nós temos a proposta de fazer exatamente o contrário. Os royalties do petróleo até 2022 somarão quase 50 bilhões de reais. Nós vamos constituir um fundo para poder aportar ao Rio Previdência melhores capacidades para pagar no futuro. A população está envelhecendo, os servidores estão aposentando e nós precisamos ter a previdência de poder dar a eles no futuro condições para receber. Nós vamos também melhorar a economia do Estado do Rio de Janeiro. É um novo modelo econômico. Esse modelo que hoje o MDB, o DEM estão adotando para o Estado do Rio de Janeiro, não prestigia novos investimentos e nem infraestrutura. É preciso trazer investimentos para o Estado do Rio de Janeiro para que a gente possa gerar mais receita. E aí sim, nós vamos colocar o salário em dia, isso a partir de 2020, o salário em dia, e vamos trazer de volta a contribuição para 11%, porque 14% é punição para o servidor. Olha, Witzel, o problema da Previdência é grave, é sério. Durante muitos anos, essa máfia que roubou o Estado dilapidou o fundo de previdência dos servidores. Diante de uma suposta capitalização, o que eles, na verdade, fizeram foi pegar os ativos do fundo e vender. Você fala em royalties, mas parece que você não sabe que já tem um processo, tem 2 operações chamadas Delaware 1 e 2, de antecipação de royalties, que é um processo, um processo criminoso, que precisa ter uma auditoria, que é lesando o fundo dos servidores, o fundo de previdência dos servidores. O problema da previdência do servidor não é culpa do servidor, é um problema de receita. O Rio de Janeiro perdeu mais de 30 mil servidores nos últimos tempos. Nós hoje temos candidatos que falam em austeridade, o que na verdade é um austericídio, cortar médicos, professores e policiais. A gente precisa recuperar a capacidade do Estado, garantir o direito para o servidor não será culpado por máfia, pelo que eles fizeram. Exatamente, Tarcísio. Eu tenho dito que a conta da corrupção do Sérgio Cabral e do Lula, que fizeram um empréstimo para o Rio de Janeiro de mais de 80 bilhões de reais. Essa conta não pode ser paga, nem pela sociedade, nem pelo servidor. O plano de recuperação fiscal, que foi aprovado no Congresso Nacional, e o presidente do Congresso Nacional à época chorou, né, achando que aquilo era uma grande vitória, colocou a SEDAI no prego. A SEDAI, por 3 bilhões, foi colocada no prego em um acordo feito pelo Henrique Meirelles, um acordo de banqueiro. E é por essas e por outras que eu decidi deixar de ser juiz federal para ser candidato a governador. O problema do Rio é um problema jurídico, é um problema que tem que ser enfrentado para que nós possamos alongar essa dívida do Estado em mais de 100 anos, isso já foi feito, para permitir que nós possamos prestar serviço de qualidade, atrair os investimentos para formar esse fundo de custeio do nosso Rio Previdência, inclusive com os imóveis que hoje o Rio Previdência tem. São fundos imobiliários que é feito em outros fundos de previdência pelo mundo afora. Ok, obrigada, candidatos. Por favor, candidato Wilson Witzel, o seu direito de resposta foi concedido. Peço então que o senhor continue aqui. Candidato Tarcísio pode voltar ao seu lugar e que se atenha à ofensa. O senhor foi chamado de frouxo aqui pelo candidato Romário. O senhor tem 1 minuto de direito de resposta. Eu acho que a claque que está rindo aí na plateia deve ser do mesmo nível aí do candidato Romário, né? Que falta com respeito... Por favor, silêncio na plateia, falta com respeito por favor. à democracia... exatamente. A gente vê o nível das pessoas que estão ao seu lado, Romário. É com essas pessoas que você pretende governar o Rio de Janeiro. Eu fui oficial do Corpo de Fuzileiros Navais, enverguei o uniforme do Corpo de Fuzileiros, estava pronto para defender a nossa pátria. Eu fui juiz federal durante quase
18 anos, e quando eu estive no Espírito Santo, eu fui juiz na 2ª Vara Criminal. Lá nós julgamos vários processos envolvendo criminosos do tráfico de drogas, criminosos envolvendo também a política do Estado do Rio de Janeiro, o José Carlos Gratz, e lá nós tivemos a proteção policial. Quando acabou a minha missão, eu vim embora para o Rio de Janeiro. Agora, Romário, você nunca pegou numa arma, não pegou num fuzil, você não pode falar daquilo que você não sabe. E quem está com você já mostra que tipo de governo vai ser o seu. Um governo deprimente. Obrigada, candidato. Agora, por favor, silêncio na plateia. Mais um pedido de direito de resposta foi concedido ao candidato Romário, que foi acusado pelo candidato Índio da Costa de ter bens em nome de terceiros. Aí mesmo no seu lugar, candidato, só tem 1 minuto para se defender. Bem, candidato, mais uma vez, esse assunto em relação ao meu dinheiro. Eu entendo o seu desespero. Está chegando a eleição dia 7 de outubro, agora no próximo domingo. A tua posição ela não é nada confortável. Tem que distribuir bala para todos os lados. Até aí, eu entendo. Agora, dizer aqui que você não sabe exatamente de onde vem o meu dinheiro, desculpa, tu tá de brincadeira. Pô, tu tá de brincadeira. Eu joguei futebol profissional de 18 aos 40 anos. O meu dinheiro veio daí. Agora, diferente do seu, que eu não sei realmente de onde veio, o meu dinheiro é declarado. E esse dinheiro declarado que eu declarei todos esses anos, eu dei sim para minha mãe, como eu posso dar para quem eu quiser. O meu dinheiro sempre foi limpo. Você quer dar uma de moralista? Você fez uma casa de 8 milhões no Rio de Janeiro, ilegal. Depois, quando assumiu uma determinada secretaria, se deu o próprio habite. Pô, como é que pode isso? Não existe. Uma outra coisa. Acabou o seu tempo, candidato. 1 minuto de direito de resposta. Candidato Índio da Costa também pedindo direito de resposta. Agora vai ser analisado. Os pedidos feitos pela candidata Márcia Tiburi e pelo candidato Pedro Fernandes foram negados porque não houve uma citação direta dos nomes dos dois candidatos. Vamos continuar aqui, por favor, com o nosso debate. Agora quem faz a pergunta é o candidato Romário, por favor, encerrando aqui essa rodada de perguntas entre os candidatos. Só pode se aproximar. Eu vou sortear aqui o tema dessa pergunta. O tema vai ser moradia. O senhor só não pode escolher o candidato Eduardo Paes, que já foi escolhido 2 vezes. A quem o senhor escolhe fazer a pergunta sobre moradia? Eu posso escolher quem? Só não pode escolher o candidato Eduardo Paes. Qualquer outro candidato só pode escolher. Candidata Márcia Tiburi, então, peço aqui, por favor, que se aproxime. Candidato Romário, 30 segundos. Candidata, um dos grandes problemas que nós sabemos em relação à moradia, ele é diretamente ligado às pessoas de baixa renda, às pessoas que realmente não têm uma condição social favorável e principalmente essas pessoas da favela. Gostaria de saber da senhora qual é a sua ideia para resolver esse problema. Obrigada pela sua pergunta. Eu queria aproveitar para dizer que tem gente que, além de frouxa, é fofoqueiro. Fica acreditando em fofoca e sai espalhando, é fofoqueiro. Enfim, uma ótima pergunta. O meu partido, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, foi o que mais se preocupou com a questão da moradia no Brasil ao longo dos anos em que conseguiu governar. E é importante a gente lembrar disso, considerando o programa Minha Casa, que foi entregue, sobretudo a mulheres. As mulheres é que recebiam essa chave do Minha Casa Minha Vida, porque se acredita muito no meu partido que as mulheres são capazes de ser grandes coordenadoras, chefes de família e responsáveis pelos lares, pelas casas, pelas famílias, enfim. Então, no nosso programa, nós vamos continuar, no nosso governo, continuar com esse tipo de projeto. Minha Casa Minha Vida e, sobretudo, uma política de emprego que aproxime a moradia das pessoas do emprego das pessoas. Então, onde há moradia, que se leve a indústria, o comércio e as atividades que possam gerar emprego, e onde há áreas onde tem muito emprego, que a gente leve também moradia, sobretudo essa moradia de interesse social, que é uma preocupação muito séria do meu programa de governo, porque nós queremos dar às pessoas qualidade de vida, alegria de viver, e a moradia é um direito e uma segurança básica para que a vida seja boa. Realmente, candidata, muitas das suas colocações aqui eu concordo. Eu acredito que a pessoa que não tem a moradia, ela não tem dignidade. O Estado tem muito terreno e, através de parcerias com o município, até mesmo com o governo federal,
nós vamos criar essas moradias para essas pessoas. Eu tenho andado muito no estado, no modo geral, principalmente nas favelas. E o que eu vejo realmente é uma coisa lamentável, triste, as políticas públicas feitas no estado do Rio de Janeiro nos últimos anos, diretamente ligadas a essas pessoas que não têm moradia, elas realmente não existem. Então, a partir do momento que eu assumi o governo, a gente vai, com um plano diretor, montar um grupo especialista nessa área e a gente vai, junto, repetir, com a Prefeitura e com o Governo Federal, dar dignidade às pessoas, principalmente essas pessoas de periferia e de favela que não têm onde morar, ou onde moram realmente não é lugar digno. Eu concordo, nós precisamos desenvolver essas moradias, estruturar as moradias das pessoas e precisamos também retirar as pessoas que estão vivendo nas ruas das ruas, porque rua não é lugar de se viver. As pessoas precisam ter o direito e a segurança da moradia. E é possível construir isso aqui no nosso estado, sobretudo na região metropolitana, na Baixada Fluminense, na própria capital, integrando políticas que envolvam moradia e que envolvam empregos. Nesse caso, nós podemos também fazer com que prédios públicos que estão hoje abandonados ou sucateados, ou, enfim, deixados de lado, que as pessoas possam morar nesses lugares. Mas, sobretudo, a gente precisa aproximar moradia e emprego para que as pessoas não sofram tanto se deslocando, indo para os mais diversos lugares em busca de uma qualidade de vida melhor. A gente pode garantir isso como, enfim, um padrão de construção de um futuro melhor para essas pessoas. Obrigada, candidatos. Podem voltar para os seus lugares. Candidato Índio da Costa, daí mesmo do seu lugar, o senhor tem 1 minuto para se defender da acusação feita pelo candidato Romário de ter construído uma casa e, como político, ter dado o habite para o senhor mesmo. Muito bem. Eu sou filho de arquiteto, Romário. Meu pai já construiu centenas de casas no Rio de Janeiro. Eu nunca invadi a área pública. Os terrenos foram todos comprados. A casa é 100% legal. Não há nada de equivocado nisso, não há nada de errado nisso. Tá certo? Ao passo que quando você doa dinheiro para sua mulher, ou para sua irmã, ou para sua mãe, e você tem credores, chama-se ocultação de bens, chama-se, e está na ficha limpa. Se você não tomar cuidado, você vai acabar ficha suja. Chama-se fraude a credores. Você está evitando, com o dinheiro que é seu, de pagar a quem você deve, escondendo o dinheiro. Não faz nenhum sentido. Então, só para deixar claro, eu sou um cara limpo, relator da lei da ficha limpa, tenho uma vida transparente, minha família não é da política, é toda da área privada, eu sou empresário, advogado e faço o que eu quero com o meu dinheiro, que eu pago imposto. E o meu dinheiro está todo no meu nome e no meu imposto de renda. Obrigada, candidato. Candidato Romário, temos aqui então mais um pedido de direito de resposta, concedido 1 minuto, atendo-se ao que foi falado pelo candidato Índio, por favor. Candidato, eu ganhei o meu dinheiro literalmente suado. Não existe um processo judicial onde que um determinado credor me cobra um valor absurdo, principalmente juros exorbitantes, que eu entendo que não devo esse determinado valor. Isso é um processo que está correndo. Não existe ninguém pode dizer que eu devo e tenho que pagar. Já que eu devo, já que eu não devo e estou me defendendo e entendo que essa dívida não é minha, a partir disso eu posso fazer sim exatamente o que você falou, com o meu dinheiro fazer o que eu quiser, até porque o meu dinheiro está muito bem declarado e nunca tive problema nenhum em relação a isso. Ok, assim, obrigada, candidato. Com isso, então, a gente vai chegando ao fim do nosso debate. A partir de agora, cada candidato terá 1 minuto para deixar sua mensagem aos eleitores. A ordem, então, dessas considerações finais também foi definida anteriormente em sorteio, com a presença de representantes dos candidatos. O primeiro é Romário. Por favor, candidato, pode se aproximar e trazer aqui suas considerações finais, sua mensagem final para o eleitor. Boa noite, Ana Paula, boa noite a todos aqui que participaram desse debate. Estamos chegando ao fim de mais uma eleição, faltam 4, 5 dias e eu tenho falado sempre e vou repetir, a minha história está aí. Eu sou uma pessoa de origem simples, humilde, nasci numa favela, conheço o Rio de Janeiro mais do que todos aqui estão aqui. Eu, diferente de praticamente todos aqui, eu não preciso ser governador, eu quero ser, pelo simples motivo, vocês, eleitores,
A população do Rio de Janeiro sempre me deu muito carinho, sempre me respeitou muito. E eu quero ser governador para poder retribuir isso a vocês. A minha experiência de vida, a minha experiência de conhecer na prática o Rio de Janeiro, me dá essa obrigação. Eu poderia morar em qualquer lugar do mundo, mas resolvi morar aqui, porque eu sei que aqui eu posso fazer por vocês, diferente de muitos que vêm aqui contar mentira, história e não conhecem a verdade do nosso Estado. Obrigada, candidato. Agora é a vez de Eduardo Paes, por favor. 1 minuto para suas considerações finais. Muito bem. Primeiro, agradecer a todos os candidatos, agradecer à TV Globo pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer principalmente a você que nos acompanhou até agora, aqueles que, ao longo desses 45 dias de campanha, na verdade é um pouco mais longa, mas 45 dias de campanha formal, que a gente conversou, eu tive em todo o estado do Rio, tive no interior, tive em São Gonçalo, tive na Baixada, rodei todo o estado do Rio de Janeiro conversando com o eleitor. Agradeço a vocês o fato de estarem me dando a liderança nas pesquisas. Eu vou trabalhar até o último momento, né, buscando apresentar propostas. Eu acho que a crise do estado é muito grave. Eu, ao longo de 8 anos como prefeito do Rio, realizei muito, aprendi muito, mostramos capacidade de enfrentar desafios, superar os problemas. O meu partido é o Rio de Janeiro, a minha nação é o Rio de Janeiro. Eu quero poder me articular com os prefeitos, trabalhar em conjunto com o próximo presidente da República, seja ele quem for, para devolver esse Estado a capacidade de olhar para frente e ser aquilo que a gente já foi um dia, infelizmente deixou de ser. Peço seu voto no 25, Eduardo Paes. Muito obrigado. Candidato Wilson Witzel, por favor, pode se aproximar para sua mensagem final aos eleitores que nos acompanham. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, a Rede Globo Televisão, Ana Paula Padrão, agradecer aí a presença de todos que estão aqui prestigiando essa festa da democracia e de agradecer a cada um dos que me abraçaram ao longo de toda essa caminhada nesse primeiro turno e poder encontrar as pessoas e falar aquilo que elas estão sentindo. A necessidade de um governador que tenha capacidade moral, que tenha integridade intelectual para poder trazer de volta a credibilidade que o governo precisa. Aqui você já percebe que há realmente um conluio para se juntar e apoiar o candidato do PT à presidência da República. Eu tenho certeza de que o próximo presidente da República será Jair Bolsonaro. Nós vamos estar juntos para poder trabalhar pelo Estado do Rio de Janeiro, para podermos fazer com que a economia do Estado cresça, para fazer com que o nosso povo tenha novamente a esperança de viver num Estado governado. Peço seu voto por gente justa. Peço seu voto, número 20, Wilson para governador. Candidato Pedro Fernandes, por favor, pode se aproximar para o seu 1 minuto de considerações finais. Boa noite. Ana Paula, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade de debate. Eu venho me preparando a vida inteira para essa oportunidade. Fiz pós-graduações em administração pública, fiz mestrado em gestão, faço doutorado em gestão, fui subprefeito, sou deputado pelo 3º mandato, fui secretário 5 vezes sem nunca ter respondido a um processo na minha vida ou sequer ter participado de suspeita de corrupção ou de alguma coisa de errado na minha vida. Peço desculpa por falar isso, porque ser honesto é obrigação de cada cidadão, mas infelizmente com tudo que vem acontecendo, acaba se tornando uma virtude na política. Eu quero dizer para você que eu tornei a ser candidato a governador porque não aguentava mais ouvir do governo que não tinha dinheiro para avançar em segurança, saúde, educação, com todos esses gastos necessários que eu citei aqui anteriormente e que tenho certeza que a gente pode acabar de imediato, como os pós-vistorias do Detran, as blitz, caça-níqueis e todos os outros gastos necessários. Se você pensa assim como eu, dia 7, vote 12, vote PDT. Muito obrigado pela oportunidade. Candidato Índio da Costa, agora, por favor, seu 1 minuto para as considerações finais. Obrigado, Ana Paula. Obrigado a todos vocês aqui que participaram do debate. Eu queria falar para você que está em casa, eu imagino a sua dificuldade. É um desafio enorme administrar o Estado do Rio de Janeiro, mas é um desafio também muito grande para você decidir o seu voto. O Rio de Janeiro foi tomado pelo crime. O crime nas ruas, nas comunidades, mas também o crime no Palácio Guanabara, no Tribunal de Contas, na Assembleia Legislativa. E esse crime da política tem aqui um candidato, que é o Eduardo Paes. Está na sua mão limpar o Rio de Janeiro e tirar essa turma daí e a gente poder renovar. Eu tenho orgulho de ter participado de vários governos. Sem botar a mão na massa, nunca botei a mão na lama. Sou um cara limpo,
o relator da lei da ficha limpa, que tem orgulho de ter aprovado essa lei que deixou milhares de pessoas hoje sem poderem se candidatar. Para melhorar o Rio de Janeiro, vote Índio, 55 para governador, Harold de Oliveira, 555 para o Senado e também vote no Bolsonaro, 17, porque a gente vai trabalhar junto com o Brasil. Vamos lá, um forte abraço e até a vitória. Candidato, eu peço silêncio na plateia. O candidato Eduardo Paes foi citado aqui nas considerações finais, pediu direito de resposta. Aí mesmo da sua cadeira, por favor, candidato, 1 minuto, o senhor pode se defender. Olha, primeiro me desculpar com o telespectador e com os demais candidatos têm que fazer isso agora. Né? Mas eu não sou candidato de crime nenhum, acho que todos aqui notaram o desespero do candidato Índio da Costa. Ele agrediu a todos aqui. Algumas das facetas dele foram reveladas aqui. Ele já foi secretário do César Maia, do Sérgio Cabral, indicou secretário no Pezão. Aí ele diz que em 2015 ele resolveu melhorar de vida, ele virou secretário do Crivella, né, quando ele resolveu mudar para melhor. Eu quero garantir uma coisa para você, eleitor, e acho que todos nós, candidatos aqui, tínhamos que ter esse pacto. Eu, se eleito for, não vou ter o Índio de secretário. Nós temos que fazer um manifesto contra isso. Muito obrigado. Ok, o candidato Índio da Costa pediu também direito de resposta, está sendo analisado. Não foi concedido, porque não houve nenhuma ofensa, candidato. Direito de resposta só é concedido em caso de ofensa pessoal. Vamos seguir com as considerações finais. Candidata Márcia Tiburi, por favor, peço que se aproxime. A senhora tem 1 minuto e peço silêncio mais uma vez na plateia e também entre os candidatos. Por favor, vamos ouvir as considerações da candidata Márcia Tiburi. Telespectadores, cidadãs, cidadãos que estão aí tendo que acordar cedo e ouvindo essas pessoas fazendo essas colocações. Aqui onde eu estou pensando, uns querendo sentar no colo do Bolsonaro. Enfim, é ridículo. Outros são o PF, partido da farinha do mesmo saco. Faz o cálculo aí e vê qual é a sigla. São todos iguais. Eu represento aqui o PT, Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Temos um projeto honesto que mudou a história do Brasil, que fez os filhos dos trabalhadores se tornarem doutores. E eu estou aqui, convidada pelo presidente Lula, para inaugurar uma nova história no Rio de Janeiro. Nós podemos resgatar a história do Rio de Janeiro junto com Haddad, junto com Lindbergh Farias, que é um grande senador, o único que é capaz de enfrentar esse momento fascista, e fascismo não é pouca coisa. Fascismo é o fim da democracia, é o fim dos direitos, é a personalidade autoritária e é a guerra de todos contra todos, promovida por muita gente daqui. Boa noite. Por favor, a senhora pode voltar ao seu lugar. E encerrando as nossas considerações finais, por favor, candidato Tarcísio Mota, peço que se aproxime, só tem 1 minuto. Quero agradecer à TV Globo, mas em especial a todos que trabalharam para que esse debate pudesse ser possível. Quero agradecer a Ivanete, minha co-governadora. Quero agradecer a militância do PSOL e do PCB e de todos os movimentos sociais que têm construído a campanha mais linda da nossa história. Mas quero me dirigir especialmente a você que nos acompanha até agora. Você que quer a mudança, você que acredita na esperança. A esperança não está em quem sempre governou o estado do Rio de Janeiro. A esperança está em quem sempre enfrentou a máfia. Pesquise, conheça a nossa bancada de deputados estaduais, de deputados federais, conheça Chico Alencar e Marta Barçante, nossos candidatos ao Senado, conheça Guilherme Boulos e Sônia Guajajara, nossos candidatos à presidência da República. Há 2 anos, eu e Marielle estávamos comemorando a ida ao 2º turno. Há 6 meses, tiraram a Marielle da gente, mas não tiraram nossa coragem, não tiraram a nossa esperança, a nossa vontade de enfrentar a máfia e tornar a vida melhor para as pessoas. Amanhã tem comício e dia 7 é 50. Obrigada, candidato. O seu tempo terminou. E assim nós encerramos, então, o debate com candidatos a governador do Rio de Janeiro. Agradeço aqui aos candidatos, aos convidados aqui presentes, também à sua audiência. Continuaremos a acompanhar os últimos momentos das campanhas. Na próxima quinta-feira, logo depois da novela Segundo o Sol, a Globo traz para você o debate com os candidatos à presidência da República. E no domingo, 7 de outubro, nossas equipes estarão nas ruas para levar para você a melhor cobertura das eleições 2018. Obrigada pela sua companhia até agora, uma boa noite e bom voto no domingo.